Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes. Hoje é dia 29 de agosto de 2025 e nosso devocional diário está em 2 Coríntios, capítulo de número 6. No finalzinho do capítulo 5, Paulo disse que Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele vai continuar dentro do tema. A gente precisa sempre se lembrar que a divisão em capítulos e versículos não foi feita por Paulo, por Pedro, por Mateus, pelos escritores originais da Bíblia. Isso foi posteriormente colocado e, claro, é uma bênção para cada um de nós para podermos memorizar, aprender e estudar a palavra de Deus. Aí ele vai continuar. Deus fez Jesus pecado por nós e nós como vivemos, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. É o que Paulo começa dizendo dentro deste capítulo. Ele diz no versículo 3 que não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Paulo está dizendo que ele, como apóstolo, e nós, como servos de Deus, precisamos nos tornar recomendáveis em tudo. A nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso afeto com as pessoas, a nossa comunhão entre nós e com os outros é extremamente importante. E ele vai dar uma longa lista aqui, do finalzinho do versículo 4 até o versículo 10, ele fala no que ele estava se tornando recomendável. E é interessante nós termos isso em mente, porque nós também precisamos aprender isso e colocar isso em prática. Ele diz, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como a data está completando. Castigados, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Em tudo isso nós temos que ser exemplos, é o que Paulo está dizendo, tanto nas coisas ruins, necessidades, aflições, como nas coisas boas, ciência, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Essa lista aqui é algo que nós precisamos pegar e vivenciar isso em nossas vidas. Precisamos entender que nós temos que ser exemplares em todas essas coisas, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, mesmo com infâmia, boa fama, por honra, desonra, sendo visto como enganadores, mas sendo verdadeiro. É assim que acontece com aqueles que querem pregar o evangelho. Ainda hoje, por causa dos escândalos, por causa dos erros que acontecem, há uma generalização daqueles que são evangélicos, daqueles que pregam a palavra, acham que todos são como aqueles que fazem alguma coisa ruim e que trazem escândalo à obra de Deus, mas mesmo assim nós precisamos continuar pregando, ensinando, porque nós sabemos que o amor de Deus nos constrange e por isso nós temos que pregar, como nós vimos no capítulo anterior, que nós possamos sim levar a palavra, mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo aflições. Paulo disse aqui, nas aflições, nos jejuns, nos problemas, nós temos que sim estar alegres, estar enriquecendo a muitos e estar mostrando que o evangelho é maravilhoso. E Paulo, para encerrar esse capítulo, ele vai partir para uma parte mais prática. Ele vai falar aqui com os irmãos para que eles não se prendessem a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, diz os versículos 14 até a primeira parte do versículo de número 16. Apesar de nós termos que pregar o evangelho, nós não nos misturamos no sentido de que o evangelho vai fazer a diferença entre a luz e as trevas, o fiel e o infiel. Temos que viver no mundo, conviver com as pessoas, amando as pessoas, demonstrando o evangelho, mas Paulo diz que essa junção, ela não pode existir entre nós, não pode haver um jugo desigual com
aqueles que são infiéis, porque que sociedade vai haver entre isso? Então nós temos que buscar ao Senhor e demonstrar sim que há uma diferença. Nós temos que ser luz, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Onde a luz chega, as trevas vão sendo dissipadas. E por que isso tudo? Por que Paulo fala sobre isso tudo? Porque ele fala que não pode haver comunhão entre essas coisas. Ele traz as coisas contraditórias aqui, controversas entre uma e outra. Por quê? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E termina dizendo: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que Deus não diz apenas que ele será seu Deus e eles serão seu povo. Não, ele vai além. Ele diz que eu serei para vós pais e vós serei para mim filhos e filhas. Há uma intimidade, uma família do qual nós fazemos parte. Então que nós não decepcionemos ao Senhor, mas que façamos a vontade dele. Claro, nós só conseguimos fazer porque é ele mesmo que nos impulsiona e nos mostra como fazer. Que assim seja em nossas vidas. E a paz do Senhor.